Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Seja muito bem-vindo ao canal de Apologética Cristã. Você já ouviu falar em predestinação? Sim, eu creio que já. E muitos, quando ouvem esta palavra, repugnam, dizem que isto é antibíblico e não querem acreditar que esta palavra possa até existir na própria Bíblia. Mas a verdade é que a predestinação é sim uma doutrina bíblica. E para que você fique tranquilo e acalme o seu coração, eu vou ler alguns textos bíblicos aqui que provam de forma axiomática, biblicamente falando, que a predestinação existe e que é uma determinação divina. Por exemplo, se você pega aqui a carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Obviamente que muitos irão dizer, lá do versículo 29, dizendo que foi a presciência de Deus que predestinou. Foi a presciência no sentido que Deus é onisciente, presciente, e ele sabe todas as coisas, mas ele é quem constrói o corredor da história. Ele não precisa olhar para o homem para saber o que o homem vai fazer de bom ou de ruim para elegê-lo. Até porque, se pensarmos assim, nós temos um problema epistemológico que ensina que as pessoas sabem o que sabem por aquilo que aprendem, e Deus não aprende nada com ninguém. E, em segundo caso, é que Deus estaria elegendo por uma questão de obras, por aquilo que a pessoa fez de bom. E essa bondade seria receber a Cristo. A Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça, através da fé, através daquilo que nós recebemos do próprio Deus. A fé salvífica, não uma fé comum. Nesse sentido, então, é que nós somos salvos. Ele nos desperta e também nos dá a capacidade de crer. Porque, como sempre explicamos, a fé ela não pode anteceder o novo nascimento. A fé não precede o novo nascimento. A pessoa precisa ter o despertar de Deus para poder exercer fé. Lembre-se, morto não exerce fé. Nós, até que Cristo venha até nós, até que o Senhor nos leve até Jesus e nós sejamos recebidos por Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Quando fazemos a leitura desse texto, de trás para frente, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. O final do versículo 30 diz assim: a esses que também justificou, glorificou. Ou seja, para que o indivíduo, para que o homem seja glorificado, ele precisa ser justificado. Para que ele seja justificado, ele precisa ser chamado. E para que você seja chamado, você precisa ser predestinado. Se você ler de trás para o começo, do final da frase, do versículo para frente, para trás. Isso no versículo 30 de Romanos, capítulo 8. Então, isto é uma prova. Agora, existem outras passagens que mostram esta questão também. Isso é muito importante. Por exemplo, quando nós vamos aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, Efésios, capítulo 1, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ora, o texto está dizendo que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isto mostra algo que acontece ainda em um ponto da eternidade. Nós não podemos dizer eternidade passada, futura, porque para Deus tudo está patente, muito claro, não existe um tempo de passado e futuro. Isso existe para nós, que estamos no Cronos, o nosso tempo, o tempo humano, o tempo literal da humanidade. Mas no Kairos, o tempo de Deus, isso não existe. Então, nós colocamos assim, em um ponto da eternidade, isto acontece. E continua dizendo aqui no versículo de número 4, para sermos santos e repreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, e segundo o quê? Por que ele fez isso? Aí o texto explica, segundo o beneplácito da sua vontade. Como nós já ensinamos, o beneplácito da vontade de Deus
é algo que nós não explicamos, é algo que nós não temos uma explicação lógica, racional. Por quê? É o desejo íntimo de Deus que assim o fez. Isto mostra uma decisão divina a respeito desta questão. Claro que, para nós que somos humanos, que temos a nossa mente racional, rasa, simplesmente natural, muitas vezes não entendemos o querer e o agir de Deus em algumas questões. E isto nós devemos encarar com naturalidade. Em que sentido? Irmos até onde a Bíblia nos ensina a ir. A partir daí, são questões divinas que nós não temos como saber o porquê, mas sabemos que assim Deus o fez. E para fecharmos essa questão, definitivamente, nós podemos ir ali na primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, no seu versículo 19, ele diz assim: mas pelo precioso sangue como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, como é dito em muitas ocasiões, antes que houvesse luz, Deus disse: haja cruz. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, comparado a um cordeiro perfeito, que não tem um valor humano simplesmente, como valores que estão aí, a prata, o ouro ou alguma coisa assim, mas superior a tudo isso, porque o texto começa dizendo, mas eu vou ler até alguns versículos antes. Diz aqui, no versículo 18, estamos lendo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, ou seja, são corruptíveis esses metais. E aí diz assim, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E aí sim o versículo 19 vem dizendo, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Isto é o que a Bíblia nos ensina. O sacrifício de Cristo foi por amor de nós, eleitos antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Por isso, quanto mais consciência nós temos desse amor de Deus pela nossa vida, porque Ele fez lá na cruz a nosso favor, mais gratidão nós temos para com Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e comente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações das lives e também dos novos vídeos. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.